tá bom? Diversidade, riqueza do corpo de Cristo. Diversidade, eu estava pensando nessa palavra diversidade. Diversidade fala daquilo, qualidade daquilo que é diverso, diferente, variedade, multiplicidade. Novamente, qualidade daquilo que é diverso, daquilo que é diferente, variedade, multiplicidade. A gente teve a oportunidade de morar na África do Sul, de fazer algumas viagens missionárias, e eu amo essa multiplicidade, eu amo essa riqueza das etnias, dos povos, da cultura, da comida, do jeitão. O nosso Brasil, se vai para o Nordeste, é maravilhoso o sertão, o povo sertanejo, o nordestino. Se vai para o Rio Grande do Sul, os gaúchos, tchê. Você vai no centro, o carioca. Essa diversidade fala um pouquinho do caráter de Deus. A Bíblia vai falar sobre: haverá um dia que o vitorioso reunirá todas as etnias, todos os povos, todas as tribos e todas as raças diante dele. Esse ambiente, como eu mencionei, ele é incrível, belo, rico, variado. O potencial que há no meio de nós é fantástico. Além das habilidades que nós temos, porque a graça comum, quando você vai estudar teologia, você aprende sobre a graça comum, que a graça comum ela é liberada sobre todas as pessoas recebem dons de Deus, e por isso da música clássica, eu gosto de ouvir, por exemplo, um Bocelli, e tantos outros. Você tem os seus gostos, tudo isso reflete um pouco do quê? Do caráter de Deus, da dádiva de Deus, da generosidade de Deus. E nessa manhã, a nossa temática é descobrindo minha função no corpo de Cristo. Amado, com isso, nosso papel enquanto pastores, líderes, é te ajudar a descobrir o teu lugar no corpo. Algo que eu aprendi é que no reino de Deus tem lugar para todo mundo. Todo mundo encontra no reino de Deus algo para contribuir, fazer parte daquilo que Deus está fazendo. O corpo de Cristo é uma pluralidade praticando a unidade. Pluralidade, mas vivendo em unidade. Nos reunimos, nos unimos em torno do Cristo. Esse é o propósito que Deus estabeleceu para a sua igreja, seu corpo. Deus uniu todas as pessoas em um único corpo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20, que conforme o seu poder que atua em nós, Ele é poderoso, versículo 21, para fazer infinitamente mais. Há um poder, há uma graça, há um fluir do Senhor que opera, que funciona, que é liberado no meio do seu corpo, a igreja. Há um poder que atua, flui, opera, funciona, é liberado através da igreja do seu corpo. Isso é vida comunitária. A igreja é muitos em um só corpo. Muitos membros, um corpo, um espírito, um Senhor, uma só fé, uma esperança, um batismo. Vou repetir, isso é a palavra de Deus. Muitos membros, porém só um corpo. Um espírito, um Senhor, uma só fé, uma esperança, um só batismo. A gente citou esses dias, Efésios 4:6, e um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A imago Dei, a imagem de Deus, nós somos feitos à imagem de Deus. O pecado nos distanciou, nos descaracterizou, corrompeu a imagem de Deus, mas todos nós somos a imago Dei. Eu falei esses dias sobre o dinamizando o corpo de Cristo, eu citei o exemplo, lembra que eu falei sobre dádivas, talentos, Bezalel, aquele homem que foi revestido por Deus para construir o tabernáculo, e vai dizer lá, Deus falando para Moisés, isso está em Êxodo 31, eu o enchi com destreza, habilidade, capacidade artística, visando desenho e escultura do tabernáculo. Eu também mencionei na minha fala, não é sobre eu, a igreja não é sobre eu,
A igreja é sobre nós. Amém? É sobre nós, é sobre corpo, é sobre comunidade, é sobre esse encontro comunitário do corpo, é sobre nós. A igreja é comunidade, não é um lugar apenas que a gente vai. A igreja, o corpo é um ambiente. Nesta manhã nós estamos nos unindo enquanto corpo, mas mesmo aqueles que estão distantes de nós nesse momento, estão unidos nesse corpo, recebendo daquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós essa manhã, organismo vivo. Todos temos funções como corpo. Tem uma cultura secularizada, humanista, individualizada, que coloca o homem no centro. Essa é a realidade da nossa cultura. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não vos conformeis com esse mundo, com essa era, com esse século, mas transformai-vos. E aí nós precisamos voltar à essência do Evangelho, precisamos voltar à essência do que é igreja, do que é corpo. Ela não é uma instituição, ela é um organismo. Nesse exato momento, ao redor do planeta Terra, milhões de discípulos de Jesus estão adorando o nome dele, de maneiras diferentes, de formas diferentes e ambientes totalmente diferentes. Falei sobre a parábola dos talentos. Você recebeu uma moedinha para que você nunca se esquecesse que um dia você vai comparecer diante do Senhor e vai dar conta de tudo aquilo que Ele confiou em suas mãos. Recebemos um amigo meu recentemente, o Danny Dister. Vocês lembram que ele fez 3 apontamentos? Primeiro, saiba qual é o seu lugar no corpo. Segundo, não ande sozinho. E terceiro, cuide do corpo de Cristo. Saiba qual é o seu lugar no corpo, não ande sozinho e cuide do corpo de Cristo. A minha tentativa nessa manhã, o porquê do descobrir, o porquê do desvendar, o porquê do conhecer o nosso lugar no corpo de Cristo, de descobrir. O descobrir tem a ideia de descortinar, de achar o porquê. E com isso, eu queria ir para o texto primeiro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, versículo 11. Então, nossa tentativa nessa manhã é responder o porquê do descobrir Aquiles, o porquê de desvendar o meu lugar no corpo. E aqui vai dizer, eu vou ler com vocês aqui, depois eu vou nessa versão que eu tenho aqui, 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados. Algumas traduções vão dizer dispenseiros, administradores, mordomos, de administrar bem a multiforme graça de Deus. E o versículo 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Eu vou ler aqui nessa versão do Eugene Peterson. Ele vai dizer: sejam generosos com os dons que Deus concedeu a você. Seja generoso, Ju, com os dons que Deus concedeu a você. Seja generoso, Renato, com os dons que Deus concedeu a você, como instrumentador cirúrgico, mas também dentro do corpo de Cristo. E permitam que todos participem deles. É uma instrução do apóstolo Pedro. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. E assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus, e Ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Aqui está falando sobre aquele que fala, ou aquele que prega. Está falando de profetizar, ensinar, exortar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de fé,
de línguas, essa é uma forma de servir o corpo. Ele também vai falar sobre uma outra forma de servir ou de ajuda, que é o serviço em si, a contribuição. Quando você oferta, você está glorificando a Deus, você está servindo o corpo de Cristo. Quando você doa, quando você é generoso, quando você tem um gesto de solidariedade, de hospitalidade, você está com isso, fazendo com que tua ação glorifique a Deus. O dom do ministério, da contribuição, da liderança, da cura, da misericórdia, do socorro e dos milagres. Então, por que descobrir? Pegando como fundamento esse texto, 1 Pedro 4, 10 e 11. O porquê de descobrir? Porque o texto vai dizer, todos nós. Voltando para o 10 lá, todos nós. Olha lá, ó. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um recebeu de Deus talentos. Cada um recebeu de Deus dons. O porquê de descobrir, então? Porque fomos agraciados com dons. O porquê de descobrir? Porque fomos. Talvez você ainda não conseguiu encontrar ou descobrir o seu dom, mas você tem muitos dons, dádivas. A graça de Deus foi liberada sobre sua vida, porque fomos todos, sem exceção, agraciados com dons. O encontro comunitário de domingo é uma grande diaconia, um serviço onde nos abençoamos com os dons. Alguém intercedendo, alguém chegando antes para abrir a porta, alguém fazendo o cafezinho para os músicos. Isso é servir uns aos outros, alguém orando, intercedendo. Isso é ser corpo. Segundo, Pedro está dizendo que quando administramos fielmente os dons, abençoamos e servimos pessoas com os nossos dons. Quando descobrimos, quando descortinamos, nós abençoaremos e iremos servir as pessoas com os nossos dons. Eu estava pensando um pouquinho, orando, pensando na Jana. A Jana, por vocação, é médica. E eu sei que a medicina para ela não é aquela perspectiva pagã, somente de ganhar dinheiro. Mas no contexto dela, ela resgatou o sentido da palavra do latim, dos reformadores, professare. Eu professo a minha fé através da minha profissão. E a gente sabe, tantas mulheres, tantas pessoas vão lá cuidar da saúde física, mas ao mesmo tempo, emocionalmente, espiritualmente, são abençoadas pelo dom dela. Esse serviço público, essa vocação, mas também no corpo, servindo dentro da perspectiva da oração, da profecia, da pastoral, de orar, de pregar, de ser uma profeta do Senhor, de mobilizar outras mulheres para estar orando. Amados, isso é a respeito de todos nós. Eu estou usando alguns exemplos. Nós conversávamos ontem no carro sobre a Ilha. A Ilha, surgiu uma oportunidade para ela, essa manhã ela não está aqui, porque ela foi fazer uma feijoada em algum lugar, o pessoal gostou da feijoada, lá no aniversário do Raul. Fizeram lá um stories, está lá. Com isso ela está trazendo recurso para a casa dela e está abençoando um grupo ali de 40 pessoas com uma feijoada. A Ilha tem o dom de cozinhar. Quais são os nossos dons? Estou usando exemplos. Quais são os nossos dons? Vai pensando aí. Nosso propósito nessa manhã, isso não se esgota hoje. No próximo domingo nós vamos falar sobre Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais, dons sobrenaturais. E quinta-feira nos testes é sobre isso. Então, primeiro, porque fomos todos agraciados com dons. Segundo, abençoamos e servimos pessoas com os nossos dons. E terceiro, Pedro vai dizer, Deus é glorificado por meio do servir a Deus, servindo as pessoas. Todas as vezes que nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus.
Você lembra da parábola de Jesus, lá no finalzinho de Mateus, quando você dá a vestir aquele que está nu, quando aquele que está preso, você está fazendo a ele. Amado, toda forma de servir glorifica a Deus. Não nos esqueçamos, a gente é servo. Enquanto falava de Isaías, Isaías sabe que ele é servo, e que tudo é graça, dádiva, ai de mim. A gente é pecador, a gente é servo. Então, por que de descobrir? Porque fomos todos agraciados com dons. E eu estou diante de uma comunidade, você que está nos acompanhando, eu sei das habilidades. A Bia, durante muito tempo, serviu a sociedade, serviu a comunidade, serve a comunidade na área da educação, né? Quantas crianças, adolescentes passaram, foram emancipados, receberam conhecimento através da dádiva, do dom que Deus colocou sobre ela, da capacitação. O fundador de Jocu no Brasil, Jimmy, diz que tudo aquilo que afeta o bem-estar das pessoas é a obra de Deus. Tudo aquilo que promove transformação, bem-estar, gera riqueza, no sentido não da riqueza, mas gera desenvolvimento, é obra de Deus. Então, por quê? Fomos todos agraciados com dons, abençoamos e servimos com os nossos dons. E terceiro, Deus é glorificado por meio do servir o corpo com os nossos dons. A graça de Deus foi derramada sobre todos. Você já ouviu aquela expressão desgraça? O que é desgraçado ou desgraça? É ausência de graça. Amados, nós somos agraciados, abençoados, favorecidos. Olhe aquilo que a gente estava trazendo. Pô, Ebenezer, olha, não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Avançando um pouco mais, queria que vocês fossem comigo para o texto de 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Paulo escrevendo à igreja, à comunidade na cidade de Corinto. Eu vou ler nessa tradução, vai dizer assim: eis o que eu quero que vocês façam. Ele está dando uma instrução à comunidade. Ele está escrevendo como um pastor, dizendo: olha, o que eu quero que vocês façam é, quando vocês se reunirem para adorar, cada um de vocês esteja, olha amado, preparado, com algo que seja útil para todos. Cantar um hino, ensinar uma lição, contar uma história, conduzir uma oração, oferecer uma percepção. Paulo está dizendo, esteja preparado. Então, o que ele está comunicando para nós? Quando nós formos nos encontrar enquanto corpo, comunidade, saia da sua casa preparado. A comunidade não é um lugar apenas onde eu vou ser abençoado, vou sim, mas o que eu levo para esse encontro, o que eu trago para esse encontro com o intuito de abençoar. Uma palavra, uma oração, irmão, posso orar por cura, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ou o Senhor talvez te oriente, ou hoje você vai dar uma oferta para aquela pessoa. Quantas vezes nós experimentamos isso? Uma vez eu estava na minha comunidade de mãe, tinha um preletor de fora ministrando lá, e teve um momento de oferta, e eu queria ofertar, ele não tinha nada, era um momento de muita privação, de dureza, um momento do processo de Deus. De repente Deus move uma pessoa do outro lado, fala: Aquiles, Deus pediu para eu entregar essa oferta para ti, e eu sabia que essa oferta não era para mim, era para aquela pessoa. Amado, isso acontece no meio do corpo, isso acontece no meio da igreja. Então, quarto apontamento, o texto está dizendo que nos tornaremos responsáveis com a comunidade de fé. Gente madura é gente responsável. Meninos não são responsáveis. Homens e mulheres são responsáveis. Adultos se tornam responsáveis. Emancipados. Quando ele está dizendo, esteja preparado com algo que seja útil a
todos, que possamos criar, pensando nessa comunidade local, um ambiente de responsabilidade mútua, de serviço mútuo, de contribuição mútua, porque a comunidade é um ambiente de partilha. Damos e recebemos, recebemos e damos. Então, quarto apontamento, nos tornaremos responsáveis com a comunidade de fé. E aqui eu poderia entrar na vereda de recursos. Quanto esse lugar tem te abençoado, esse lugar tem abençoado você que está nos acompanhando. E quanto você tem abençoado esse lugar? Quanto que de recurso seu tem sido direcionado a esse lugar, que tem abençoado você, mas tem abençoado a tantos. Quanto tem de você nesse lugar? Quanto tem da tua contribuição de vida, de tempo, de doação? Quanto tem da tua contribuição financeira? Isso é ser responsável. Somos um movimento de pessoas que estão sendo transformadas, processo, e que promovem transformação. Somos um movimento de pessoas que estão sendo transformadas e que promovem transformação. É o nosso tema, promover transformação. Lá fora, está lá, né? Vidas transformadas. No ambiente da comunidade, no ambiente do corpo, a gente é transformado. Avançando um pouco mais, Efésios 4,16, citei também na fala anterior, Efésios 4,16 vai dizer, dele, todo o corpo, que ele é o cabeça. Se você for ver o contexto do capítulo 4 de Efésios, ele está falando desse corpo, no qual Cristo é o cabeça. E ele vai dizer dele, todo o corpo ajustado, um corpo que está encaixado, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O quinto apontamento nessa manhã, no corpo, há uma função que é sua. E talvez o corpo não está encaixado, não está crescendo, não está desenvolvendo, não está ajustando, porque a parte que é sua, você não está funcionando. Estamos falando de quê, gente? Responsabilidade. Qual é a sua função no corpo? Porque Paulo vai dizer que pelo auxílio, pelo auxílio de todas, não é do pastor, não é do ministro de louvor, é de todos, pelo auxílio de todas as juntas, o corpo cresce e é edificado. Sua parte qual é? Está claro. Nós queremos te ajudar a descobrir, por isso desses testes. Eu estou falando desses testes baseados nas Escrituras, Romanos 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Pedro, Efésios capítulo 4. O André também está aí nos ajudando com os testes de perfil comportamental, dominância cerebral. Na sequência a gente vai proporcionar isso também, porque isso nos ajuda a entender o nosso papel. Sua parte, qual é? Pergunta para o camarada que está do seu lado. Sua parte, qual é? Que nós, a igreja, sejamos um meio que Deus demonstre sua multiforme sabedoria. Que nós, a igreja, o corpo de Cristo local, sejamos um meio que Deus demonstre sua multiforme sabedoria. O Senhor concedeu dons, amém? Isso está claro. Ficou claro para vocês que todos nós recebemos dons. Então o Senhor concedeu dons aos membros do seu corpo, capacitando-os a cooperar uns com os outros. Nos abençoamos mutuamente.
promover a união. Então, aqui fala sobre cooperar um com os outros, promover a união e crescer em maturidade espiritual a cada dia. Esse é o sentido da comunidade. Crescer, se desenvolver, se tornar semelhante a Jesus, crescer como discípulo de Jesus, assumir responsabilidade. Esse é o sentido do corpo. Cooperar uns com os outros, promover a união, crescer em maturidade espiritual a cada dia. De que forma? Discipulado. Um pequeno grupo. O pequeno grupo é tão precioso. Vida na vida, mesa, relacionamento. Relacionamentos transformam. Gerem tornar um discípulo de Jesus. O Senhor diz para nós, isso eu estou lá citando Mateus, Lucas, siga-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Essa era a dinâmica do corpo no primeiro século. Século I, século II, século III, nas comunidades, quando você vai estudar a plantação de igreja, principalmente no livro de Atos, as comunidades, Atos 16, há uma comunidade que nasce na casa de Lídia. Quem era Lídia? Era uma empresária do ramo de tecido, que abriu a porta da sua casa, e uma comunidade, a comunidade de Filipe, nasceu porque uma mulher de negócios abriu a sua casa. E ali, a partir daquilo, toda a Ásia foi tocada pelo Evangelho. O Evangelho cresceu, se desenvolveu, e era uma marca da igreja no primeiro século, século II, século III, onde havia um sacerdócio de todos. Todos traziam algo para contribuir, todos eram responsáveis. Você vai estudar história, é uma matéria que eu gosto, história da igreja. A igreja de Cristo, o movimento dos seguidores de Jesus, conseguiu derrubar toda a força do Império Romano, porque eles não se doblaram diante de Roma, diante de César. Eles estavam ali perseverando. Mas daí vocês sabem que no século III, Constantino, o imperador romano, se converte ao cristianismo. E daí tem o Edito de Milão. Com isso, o sacerdócio se tornou profissional. E tudo aquilo que nós conhecemos hoje, onde existe uma separação de clero, leigos, onde você tem um sistema piramidal, tem a turma que é ungida de Deus, oráculo de Deus, e os outros se tornam apenas espectadores. Mas o sentido bíblico não é esse. Pedro vai dizer: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Nós somos uma comunidade sacerdotal. Nós somos todos servos. A minha competência, eu tenho um dom pastoral. Isso não me faz superior a você. Apenas é uma competência diferente. Uma atribuição diferente. Qual é o teu dom? Aonde você precisa se encaixar? Esse é o nosso desafio. Sacerdócio de todos, igreja simples, igreja orgânica, em casas, era assim que acontecia. Então, resgatando, por que de descobrir? Porque fomos todos agraciados com dons. Segundo, abençoamos pessoas com os nossos dons. Terceiro, Deus é glorificado. Quanto mais eu exerço o meu dom, quanto mais eu abençoo, quanto mais eu sirvo, eu glorifico Deus. Jesus vai dizer: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas obras, ou vendo as suas atitudes, glorifiquem a Deus. Então Deus é glorificado por meio de servir o corpo com os nossos dons. Quarto, nos tornaremos responsáveis com a comunidade de fé local. E por último, ainda, no corpo de Cristo, há uma função que é só sua. Alguns de vocês conhecem John Stott, ele foi um teólogo anglicano, foi capelão da Rainha Elizabeth. Eu gosto de uma citação dele, que Deus nos deu 4 dons, 4 dádivas. Primeiro, uma mente, intelecto, mente, lógica. Culto racional. O culto é a minha vida é um culto.
O culto começa quando o sermão de domingo acaba. Culto, adoração. Um livro, Sagradas Escrituras. Você pode ler livros, eu amo ler livros. Mas tem um livro que você não pode abdicar de ler. Palavra de Deus. Você tem um professor, o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele revelará o Pai. E por último, amado, a gente é abençoado. Todos nós estamos matriculados. Estamos na escola. Ele nos deu uma escola. A comunidade de fé é uma escola. Ninguém se gradua nessa comunidade. Todos nós estamos caminhando no sentido de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então, guarda aí, uma mente, intelecto, um livro, a Bíblia, um professor, o Espírito Santo, e uma escola, a comunidade de fé. Aonde você está em sua caminhada de fé? Você serve ou você apenas é servido? Pior que a gente conhece gente que só quer ser servido. Meu pai dizia, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Saudoso Samuel. Dizia também, aquilo que precisa ser feito, tem que ser bem feito. Você serve ou você apenas tem se servido? Jesus é um exemplo para nós. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, abriu mão de ser Deus, abdicou e assumiu a forma de servo. Essa é a régua, esse é o padrão, esse é o nosso referencial, ser como Jesus. Abra mão do direito que você acha que você tem. Abra mão do conforto. Abra mão do comodismo. Abra mão da passividade. Estamos falando de dons, habilidades, talentos. Estou vendo a Vashti ali, E a Vashti abençoou crianças, confeccionando toucas, que foram doadas para as crianças através da vocação da Gi na área de enfermagem, para crianças que estão num processo de tratamento no Erechim. Todos nós podemos servir, gente. Tem lugar para todo mundo. Abra mão do direito, do conforto, do comodismo, da passividade. Muitos dentro da igreja têm apenas uma relação utilitarista. Eu me utilizo da igreja. Muitos são consumistas. Muitos são usuários de um serviço. Vão às comunidades como se estivessem indo a um shopping. Aonde tem uma música mais legal, uma pregação, uma estrutura. Não é sobre isso. Não é. É sobre corpo. É onde muitos acabam se beneficiando de algo que outros disponibilizaram. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Não seja um utilitarista. Não seja um consumista. Não seja um usuário da igreja. Não. Seja parte do corpo. Ser membro do corpo é funcionar. Ele é o cabeça. Cada um de nós tem a mão, tem o pé, tem a orelha. Cada um de nós tem um papel. Ser membro de um corpo é funcionar. Nosso papel enquanto equipe pastoral, presbitério, liderança, que você funcione. Que você encontre seu lugar no corpo, que os seus olhos brilhem quando você entender, pastor, o Senhor me chamou para isso, então está aqui toda a estrutura, os meios, mas faça aquilo que Deus está te chamando para você fazer. Ser membro de um corpo é funcionar. Avançando para a nossa conclusão, vou citar também um texto, que é o último apontamento meu.
Efésios 4, 10 a 16. Efésios 4, 10 a 16. Efésios 4, 10 a 16, falando sobre o corpo. Paulo vai dizer, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É tudo servo. Tudo servo. Tem uns caras aí que se acham apóstolo, essas coisas. Eu gosto quando João pega o livro de Apocalipse, ele não reivindica nada. Ele diz, eu, João, irmão de vocês, companheiro no sofrimento, na perseverança, na luta. Tudo é servo. Pastor, eu sou servo de vocês. Eu não me sirvo de vocês, eu não me sirvo da igreja. Eu sirvo vocês. E eles são, o meu serviço a vocês, tem como responsabilidade preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Estou no texto. Até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, que produzem o amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E ele vai dizer, então não seremos mais imaturos. Está cheio de criança no meio do povo de Deus, imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que Ele é a cabeça. E Ele faz, novamente, que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Quando você exerce sua função, você ajuda o todo, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós estamos falando o porquê de descobrir. E o sexto apontamento, concluindo, é: nos tornaremos parecidos, semelhantes a Jesus, a estatura de Cristo. Isso é maturidade. Texto de Paulo, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esses 5 serviços, apóstolo, profeta, mestres, evangelistas e pastores, têm como propósito ajudar os membros a crescerem e para prepará-los para o serviço, ministério. A palavra ministério, eu tenho um ministério. Você tem um serviço. Servo, todos temos. Não é uma elite, não. Todos temos um serviço no corpo de Deus. Resultados práticos desses 5 serviços. Primeiro, versículo 13, uma visão espiritual única, está falando até que cheguemos à unidade, uma visão espiritual única. No versículo 14, maturidade espiritual, amado. Eu caminho com pastores, eu transito no ambiente multifacetado do corpo de Cristo, eu transito com pentecostal, com igreja histórica, neopentecostal, todo tipo de crente que você imaginou, mas algo que é comum, tanta gente imatura dentro do corpo de Cristo, do movimento gospel. Precisamos ser maduros. Palavra, oração, vida em comunidade. Versículo 15, relacionamentos saudáveis entre os membros. Quando diz falamos a verdade em amor, isso é relacionamento saudável. E por último, no versículo 16, responsabilidade, muita cooperação, que é aquele sentido, à medida que cada parte exerce o seu dom. Então, recapitulando, versículo 13, uma visão espiritual única, uma maturidade espiritual dos membros, relacionamentos saudáveis entre os membros e responsabilidade, mútua cooperação. Aquiles, o porquê de descobrir os nossos dons. Vamos lá? De uma maneira didática? Fomos todos agraciados com dons. Esquece, todos têm. Eu não tenho nada. Tem. Nós estamos aqui para te ajudar a descobrir.
fomos todos agraciados com dons. Segundo, abençoamos e servimos pessoas com os nossos dons. Terceiro, Deus é glorificado por meio do servir o corpo com os nossos dons. Quarto, nos tornaremos responsáveis com a comunidade de fé. Se responsabilize ainda mais com essa comunidade. Venha antes, chega antes, traga algo para compartilhar, traga algo para abençoar. No corpo há uma função que é sua. E por último, nos tornaremos semelhante a Jesus. Vou pedindo para que os músicos já se posicionem. Eu estou encaminhando para o meu fecho aqui. Quero fazer uma citação também do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo está dizendo, o que importa que os homens nos considerem servos, que os homens nos considerem escravos, que os homens nos considerem ministro. Cara, Velho Testamento existia uma tribo sacerdotal de ministros. Novo Testamento, todos somos ministros. Ministros. Sabe qual é o sentido da palavra ministro? É servo. Não sei se você sabe disso, mas se não sabe, vai aprender. Tem 4 palavras no Novo Testamento para definir servos. Estamos falando de dons. Primeira é doulos, que significa, quando Paulo está escrevendo as suas cartas, acho que você já observou, eu, Paulo, servo. Ele está dizendo, doulos é escravo. Todos nós éramos escravos do pecado. Agora que não somos mais escravos do pecado, nós temos um outro dono, Jesus. Escravo de Jesus. A gente só mudou de dono, gente. A gente continua servo. Ele é o nosso dono. Doulos. O segundo, diáconos. Essa palavra, no sentido do Novo Testamento, aqueles que servem à mesa. Garçom. A comunidade de fé se serve. Esse camarada, quinzenalmente, ele abre a casa dele e um grupo pequeno se encontra naquele lugar. Estuda a palavra, oram, sempre tem uma comidinha boa. Esse camarada aqui, por muitos anos, tem nos abençoado, nos servido. Aprendeu com o pai dele. Isso é servir, mentalidade de servo. Amado, diaconia, a comunidade, é um desafio nosso. Vamos construir uma comunidade de diaconia, de serviço mútuo. Um outro sentido, a palavra é liturgos, que eram todos aqueles escravos que trabalhavam para o Império de Roma. Eram aqueles que trabalhavam para o Estado, que é o serviço público. Nós estamos aqui numa liturgia, é um serviço. Todos nós, de alguma maneira, servimos a sociedade, através, como um engenheiro da tecnologia da informação, como um vendedor, como alguém na área de direito, vendendo móveis. Todos nós estamos servindo. Isso é o sentido do serviço à sociedade. E por último, que é onde nós vamos orar, existe um outro conceito que vai mais além. Significa uperetes, que é a palavra de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Vocês já assistiram o Ben-Hur, ou Gladiador? Você lembra daquelas aquelas embarcações de Roma, que não tinha motor, né? Eram os caras remando lá embaixo. Esses eram os uperetes. A palavra grega, por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, para ministro, é uperetes. A palavra significa literalmente remador, inferior. Lá de baixo. Se morrer, morreu. Remador, subordinado. Remador de baixa categoria. Paulo está dizendo que é isso que os homens têm que ver na gente. Remador de baixa categoria. Remador do último porão. Não sei se você lembra
ali no Ben-Hur, tem um momento de naufrágio, e ele acaba escapando. No Gladiador também tem isso. Remador, e aqui nós vamos orar, remador do último porão, não aparece. Eles eram descartáveis. Está mergulhado a escuridão, umidade, suor, fome, remando sem ser notado. Mas o barco continua andando, seguindo o curso. O que importa é remar, remar, remar até morrer. Servo e ministro remam sem parar, pois tem em mente que ele mesmo é servo, escravo e não senhor. Trabalho não para serem servidos, mas para servirem. Que o Espírito Santo de Deus nesses dias venha dar-nos entendimento no que é servir. Entregar-se até as últimas consequências, sem esperar nada em troca. Sou servo, você é servo, nós somos servos. Somos uma comunidade de servos que servem uns aos outros. E também sirvamos as pessoas em torno de nós. Queria te convidar a se colocar em pé. Qual é o teu dom? Qual é o teu potencial? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus recursos? Aonde é teu lugar nesse corpo, nessa comunidade? Está claro, não está claro? Nós estamos aqui para te ajudar. Esse é o sentido nosso, do nosso dom. Eu queria nesse momento, amado, que você fechasse seus olhos, enquanto os músicos estão ali tangendo os instrumentos. E eu creio que essa manhã é uma manhã onde nós estamos nos consagrando novamente enquanto servos. Faça a sua oração, talvez você está com a sua esposa. É um momento assim de orar, de dedicar, de resgatar o sentido do servir, do servo, do lós, do diaconós, do uperetes. Somos servos. Vamos orar, feche seus olhos, em nome de Jesus. Ore, ore, ore. Somos uma comunidade de servos. Em nome de Jesus, servos, 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 somos servos, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, nessa manhã vem sobre nós, Espírito Santo, nos ajuda a identificar, nos ajuda a nos posicionar, nos ajuda, Senhor, a revisitar os nossos dons, aquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, reavivas o dom que há em ti. Que essa manhã seja uma manhã de reavivar, que essa manhã seja uma manhã de posicionar, que essa manhã seja uma manhã de se disponibilizar, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Espírito Santo, permeia esse ambiente, as nossas casas, essa comunidade, nossas famílias, os recursos, os dons, nossos irmãos que estão nos acompanhando. Espírito Santo, tu tens liberdade no meio de nós. Ativa o corpo, Espírito Santo, que o teu fluir, que a tua graça nos leve a uma ação, nos leve a uma resposta, nos leve a um movimento.